Não? Ah, vá. Não tá. Alô, alô? Um, dois, três, experiência. Tcharam. Bom dia a todos, irmãos. Parece que está aí alguma coisa. Bom dia. Agora sim? Já estão a ouvir bem? Ótimo, excelente. Muito bem. Achei curioso realmente esta última canção. Pai Aragão tem muitos filhos. Creio que ainda não terei tantos como o Abraão, mas de facto vou a caminho. De facto, este tema das crianças é um tema que me é querido, não é? Que já vou no terceiro filho. E em cada criança que nasce, de facto, fica sempre aquele mistério. Um mistério tremendo, não é? Creio que também se acontecerá convosco. Olhar para uma criança e pensar: epá, como é que é possível? Ainda agora estava na barriga, não é? E agora já interage, olha, mexe. E depois a evolução da criança, acompanhar as pequenas alterações de comportamento, a interação uns com os outros, a interação com os irmãos, a forma como vão aprendendo as coisinhas, a olhar para a mão, não é? Aquelas pequenas coisinhas e vemos como ela cresce, como ela evolui. Realmente é impossível nós não nos questionarmos com este incrível milagre que é a vida em si. Como é que é possível realmente poder-se nascer uma criança, poder crescer, poder evoluir como ela evolui, poder tornar-se adulto. E a verdade é que esse processo de evolução que a criança inicia quando nasce, chega sempre, impreterivelmente, a uma altura na vida em que a própria criança começa a questionar-se. Ela não viu o seu próprio nascimento, mas chega a uma altura que se começa a questionar: porque é que eu estou aqui? O que é que eu faço aqui? Para onde é que vou? E isso é são questões, não é? Transversais em todo o ser humano, em toda a humanidade, em todos os tempos. À medida que, de facto, nos questionamos, vamos tentando procurar respostas a essas questões. E essas respostas muitas vezes vêm através de uma busca por algum tipo de filosofia, não é? E há muitas. Hoje em dia é como que como um supermercado de filosofias, de ideias, nos quais nós podemos chegar lá à prateleira e pegar na ideia, na filosofia que mais nos convém, de forma a nós podermos alicerçar, estruturar o nosso pensamento, a nossa vida em torno dessa ideia. É verdade que nem todas as pessoas são assim mais de filosofar ou de se questionarem muito. Mas de uma forma ou outra, às vezes, por vezes, de uma forma até mais pragmática, mais prática, acabam por estruturar a sua própria vida numa determinada cosmovisão, não é? Numa determinada filosofia de vida, no qual as suas decisões do dia a dia vão estando em torno dessa mesma. Por vezes pode ser também em termos de buscar essas questões através da educação, através dos livros, através da busca científica, biológica e mais material sobre as razões da vida. Às vezes busca-se através de tentar procurar maiores padrões de vida, tentar obter maior conforto para justificar a nossa própria existência. No fundo, tudo isto se trata de um verdadeiro grito da humanidade em busca de algo que não compreende, em busca de explicação de algo que não consegue percepcionar, não é? Dado o mistério incrível que é a própria vida.
Mas a verdade é que, por muito que nós busquemos em muitas dessas realidades, a resposta, muitas vezes essas respostas não nos satisfazem. E o que sucede é que ficamos como que enredados no dia-a-dia. O sol nasce, o sol põe-se e no dia a seguir sucede a mesma coisa. Sem que nós tenhamos qualquer controle sobre o assunto. Mas partimos do princípio que o sol vai nascer depois da noite. Mas até isso, se nós pensarmos um bocadinho, quem é que nos garante? Qual é a garantia que cada um aqui presente tem que o sol se vai pôr e que amanhã o sol vai voltar a nascer? Nós partimos desse pressuposto, mas nada nos garante isso, não é? Nem a biologia, nem a ciência, nem qualquer ismo que nós possamos buscar nos garante que vai acontecer hoje como aconteceu ontem. Não temos qualquer garantia disso. E o que sucede é que nós acabamos por ficar enredados, como disse, ao nos levantarmos, comemos, trabalhamos, vemos televisão, estamos com os filhos para quem tem, aos fins de semana fazemos uma agenda um bocadinho diferente, fazemos eventualmente um passeio e pouco mais. E muitas vezes nem paramos para pensar. Nem vivemos particularmente por nenhuma causa em particular. A causa muitas vezes é o subsistir, o continuar aquilo que nós vivemos. No fundo é um grande grito da humanidade, de um vazio existencial, não é? Que nos consome. E eu creio que mesmo para aqueles que até vivem uma realidade de fé, muitas vezes acabamos por estar também, ou encontramos, ou deparamos-nos a pensar neste assunto, não é? Mas porquê? Mais um dia. E o que é que vai fazer a diferença neste ou naquele momento? Na Bíblia nós encontramos um homem que demonstrou também estar um pouco com essas questões. Podemos abrir a nossa Bíblia em João 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. E diz assim o texto bíblico. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Palavras de Jesus, que nós acabamos de ouvir, não é? Bastaria, creio eu, a mera leitura do texto para nos fazer refletir sobre uma série de matérias que dizem respeito àquilo que nós já falámos, àquilo a que nós poderemos vir a preparar-nos para ensinar à pequena Serena, porque no fundo é isso que se trata, não é? A apresentação da menina Serena é o compromisso, sobretudo dos pais e padrinhos e de certa forma da Igreja, em acompanhar a pequena Serena na análise daquilo que acabámos de ler neste texto, de forma a poder viver em plenitude a sua vida de acordo com os padrões de Cristo. Mas não só isto é válido para a Serena, mas para todos nós, não é? Que precisamos de refletir sobre isso. Ora, algumas ideias que realmente gostaria de extrair aqui do texto. Repare-se que Nicodemos sabia e afirmou que Jesus era mestre vindo de Deus. Foi assim que ele começou, não é? No entanto, essa afirmação perante Jesus não era suficiente para conhecer o reino de Deus. É muito fácil, amados, nós podermos ter a ideia de que temos a consciência da existência de Deus, que temos a consciência de termos sido criados por Deus, termos a consciência de quem Jesus é, quem Jesus foi, o que fez, porque fez e qual a vantagem do que fez para a nossa vida, para a nossa existência. E nós podemos ter este conhecimento intelectual. Como Nicodemos demonstrou ter. No entanto, esse conhecimento de Nicodemos não era, segundo as palavras de Jesus, suficiente para ele conhecer o reino de Deus. Na verdade, Jesus respondeu à pergunta que estava no coração de Nicodemos, mesmo antes de ele a fazer. Não sei se repararam. Nicodemos interpela Jesus, reconhece que ele é mestre enviado por Deus, mas não lhe chega a fazer mais nenhuma pergunta, porque Jesus interpela-o logo e responde à pergunta. Para se entrar no reino de Deus, é necessário mais do que acreditar. Mais do que ter muito conhecimento sobre a espiritualidade ou sobre
a Bíblia, sobre as Escrituras. É mais do que ser fiel e praticante dos princípios e regras bíblicas. Porque Nicodemos tinha tudo isto. Nicodemos era mestre da lei. Era reconhecido como uma pessoa idónea, fiel aos preceitos, mestre dos outros. Manifestou acreditar não só em Deus, mas em Jesus e à sua proveniência de Deus e à sua missão na terra. No entanto, as palavras de Jesus dizem que ele precisava de mais do que isso. Talvez alguns aqui dos presentes se sintam nas mesmas circunstâncias. Até já tenha muito conhecimento da fé, no entanto, não sente, não consegue ter uma percepção da vida na sua plenitude. E continua a viver aquela vida ou a questionar-se sobre a sua própria existência, andando perdido entre os pensamentos, filosofias ou o simples hedonismo, não é? De buscar o nosso próprio prazer, o nosso próprio conforto, sem se incomodar muito com tudo o resto. E é muito fácil cair-se nisso. Nós somos persuadidos por isso constantemente, não é? Através da publicidade, dos outdoors, das músicas, dos centros comerciais. Facilmente puxam toda a nossa atenção para não vale a pena pensar muito, é preciso viver, é preciso aproveitar ao máximo dessas coisas e, sobretudo, comprar o nosso produto. Porque isso é que nos vai trazer uma verdadeira felicidade, uma verdadeira vida que vale a pena ser vivida. No entanto, o que nós experimentamos, todos já, é que normalmente tudo isso só nos traz a vontade de comprar mais, de viver mais, de ficar ansiosos com o que temos ou o que não temos, ou o que vamos ter, ou com o que o outro tem, não é? Levando-nos a uma espiral de desânimo, euforia, desânimo, euforia, porque nada disso nos traz uma satisfação completa e plena de uma vida que vale a pena ser vivida. Mas Jesus apontou para um caminho diferente para Nicodemos e disse de uma forma clara: necessário é nascer de novo. O nascer de novo aponta precisamente para o que é ser uma criança, como já o Kim referiu aqui, não é? E é das crianças que Jesus apontou como sendo o reino de Deus. O reino de Deus porquê? Porque de facto uma criança é frágil. E da mesma forma, nós precisamos de perceber a nossa fraqueza. Porque enquanto nós nos considerarmos fortes, enquanto estivermos completamente confiantes que as nossas próprias decisões é que nos vão trazer a plenitude de vida, nós não vamos sentir a necessidade da soberania de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos de ser como uma criança que se sente frágil e que necessita de Deus para conseguirmos compreender o reino de Deus. Mais do que reconhecermos a nossa própria fragilidade, é de facto reconhecer de quem é que nós podemos fazer-nos depender e quem é que pode suprir essa mesma necessidade. Ou seja, reconhecermos a dependência do nosso Pai, do nosso Criador, como uma criança que não questiona que vai ter comida, que vai ter a fralda limpa, que lhe vai ser dada água. Ele simplesmente está. E tudo isso lhe acontece, sem ele contribuir com nada para que isso aconteça. Ele está plenamente confiante, descansado, que os seus pais vão providenciar, os seus educadores, os seus avós, os seus cuidadores vão providenciar aquilo que a criança necessita. É esta dependência que Nicodemos precisava ter, que é muito diferente do achar-se
autoconfiante de que ao eu próprio conseguir ser moralmente elevado, eu próprio conseguir ter uma prática de vida dedicada, seja a Deus, seja ao próximo, eu próprio conseguir fazer isto ou aquilo, que me dá uma autoridade, uma soberania sobre mim e sobre os outros. Que é muito fácil conseguir obter esta confiança autocentrada em nós próprios através da religião ou da vida religiosa, em que nos é apelado a ter algum tipo de prática. Podemos vir ao domingo a um determinado sítio, estar com os irmãos, vivenciar até se calhar algum tipo de ministério e ficamos autoconfiantes de que somos suficientemente bons para conseguir controlar a nossa própria vida. Eu imagino que Nicodemo estava neste parâmetro. Eu sou mestre em Israel, eu sou reconhecido pelos meus pares, mas Jesus percebeu o que é que lhe faltava para ele ter uma compreensão de Deus e poder ser considerado como parte do reino de Deus. Necessitava realmente não estar autocentrado, não se sentir forte em si mesmo, mas realmente sentir a sua fragilidade, sentir a sua dependência de Deus. E, sobretudo, sentir que a confiança em Deus. Confiança. E o que é que implica a confiança? Implica que as nossas decisões são tomadas não sobre o que eu penso ou acho, mas mesmo que eu não perceba porquê, vou fazer aquilo que Deus me diz para fazer. Porque eu confio. Porque eu sei. Eu posso não perceber o porquê, mas confio que Deus sabe. E isto faz, de facto, toda a diferença. A necessidade de alterar o centro das nossas decisões. Em vez de estarmos o eu no centro, passa a estar Cristo no centro. E não é qualquer um que está no centro. É o Deus Todo-Poderoso, Criador, nosso Pai, que nos ama, que fica e que toma posse do centro das nossas decisões. E a partir daí não sou eu mais quem afirma, não são os meus sonhos, anseios, desejos que se podem ou não concretizar, gerando ansiedade, gerando sentimento de ganho ou de perda, mas tudo aquilo que eu fizer será centrado naquilo que Cristo quer fazer na minha vida. E os seus pensamentos são de tudo aquilo que um pai quer para o seu filho, não é? Portanto, podemos estar confiantes de que aquilo que Deus vai querer para a nossa vida é infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós possamos querer, desejar ou ansiar. E isso dá-nos a tal confiança, a tal paz, que Kim também falava há pouco na escola dominical, que realmente excede todo o entendimento. Porque deixamos de depender de nós próprios e passamos a estar na dependência total de Deus, Todo-Poderoso e Amoroso. Na verdade, num dia comum, nós podemos ter milhares de decisões que nós tomamos. Não é? Desde as mais simples às mais complexas. Desde o que vestir, aonde ir, a quem telefonar, o que dizer, ou a que emprego concorrer ou com quem namorar. São muitas as decisões que nós temos no nosso dia-a-dia. Precisamos de entregar cada uma delas a Cristo. Mas uma coisa que é muito importante nós percebermos nesta mensagem de Jesus acerca do nascer de novo. Como diz o texto, não se trata de um nascimento terreno. Nós nascemos quantas vezes na Terra? Uma. Um nascimento terreno. E o que é que nos é chamado aqui a fazer? Um nascimento espiritual. Um nascimento espiritual. No qual nós descentramos o centro das nossas decisões de nós próprios, do eu,
e nós entregamos o comando das operações em Cristo, em Deus. Passa a ser Ele a estar no comando, não é? E isso faz toda a diferença no centro de decisões. Não sei se lembram daquele filme de desenhos animados para crianças, que estão no cérebro, estão algumas personagens. Quem é que se lembra? O Divertidamente. Já viram? Quem é que já viu o Divertidamente? Então, aquilo retrata o cérebro de uma criança, retrata a tal evolução até do cérebro da criança, de um sistema mais simples, mais emocional, não é? Para um sistema mais complexo de funcionamento do cérebro. Que é muito interessante porque demonstra, pronto, tem lá uma personagem que controla a alegria, a outra personagem controla a tristeza, a outra a raiva e outras situações. E o que nós estamos aqui a tratar é substituir o centro de operações, certo? Lá do nosso cérebro toma as decisões e controla as emoções. E vamos tirar a amargura, vamos tirar a raiva, vamos tirar a inveja, vamos tirar o orgulho, a controlar o centro das nossas operações e vamos colocar Cristo com pleno amor, justiça, amor ao próximo e todos esses valores que são Cristo, que passam a estar no controle de cada impulso, de cada decisão, de forma a nós podermos mudar completamente a nossa perspectiva da vida. Isto é um nascer de novo, totalmente entregue e consagrado a Deus. Isto quer dizer que vamos sempre tomar as decisões certas a partir daí? Não. Com certeza nós ainda estando com a nossa natureza humana, não é? Física, ainda um pouco em luta entre a nossa natureza mais carnal e a natureza espiritual controlada por Cristo, são muitas vezes que nós vamos tentar pegar no controle da nossa vida. E muitas vezes as que nós vamos começar a tentar gerir a nossa vida, muitas vezes também, outra vez, centrada em nós próprios, nos nossos desejos, ou em outras situações que eu já referi, como inveja ou qualquer outra situação que nos vai guiar por caminhos tortuosos. Mas, ao nascermos de novo, ao entregarmos o comando a Cristo, isso muda a nossa natureza espiritual. Não somos mais pecadores, temos uma natureza espiritual de santos que por vezes peca. E precisamos de nos arrepender, recentrar a nossa vida em Cristo para que Ele tome o controle e para que realmente possamos então sentir a tal paz que excede todo o entendimento, vivendo uma vida centrada em Deus e então uma vida realmente plena. A soberania de Deus é verdade que é entregue uma única vez na vida, mas é no dia a dia que nós pomos em prática, não é? Em cada decisão, em cada minuto, em cada hora, em cada momento, que nós precisamos de entregar constantemente a nossa vida a Deus. Ora, é com base nisto e na centralidade de Cristo nas nossas vidas que nós podemos beneficiar então deste reino de Deus. Porque de facto, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é o crer em Cristo, que não é a mesma coisa que meramente acreditar ou conhecer a fé, ou nem sequer neste crer está aqui o ser praticante, porque isto Nicodemos também era tudo isso, mas aquele que efetivamente confia no plano de Deus para a sua vida e lhe entrega o comando. Amém? Que assim seja na vida de cada um aqui, que seja na vida da Serena e que seja realmente essa vida entregue pelos pais, pelos padrinhos ao comando de Cristo, que possa ser o exemplo, o testemunho para que a pequena Serena possa crescer, vendo vidas transformadas e comandadas por Deus e não meras vidas religiosas.
Amém? Vamos orar. Kim, podes orar.